Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui com os Legos, vocês devem conhecer, brincar, ou já brincou bastante, né? Então eu vou utilizar aqui o Lego para a gente construir frações, demonstrar frações, tudo bem? Então vamos lá. Eu tenho aqui uma peça, ela vai representar o meu inteiro, essa peça amarela, tá bom? Então eu vou escrever aqui o que ela representa, tá? Ela representa então um inteiro. Agora eu quero dividir ela em duas partes. Eu vou pegar essa peça, olha só, estou colocando aqui para vocês verem que é do mesmo tamanho. E é como se eu dividisse, repartisse ele ao meio. Então, olha só, ao meio. Então, eu tenho duas peças aqui, certo? Para representar, então, esse Lego, essa parte inteira amarela, tá? Vocês podem ver aqui que ela é do mesmo tamanho, eu posso encaixar e depois eu retiro, então é como se realmente eu tivesse dividido essa peça aqui. Eu vou deixar ela como exemplo para representar, vocês lembrarem o número inteiro. Aqui então eu tenho essas duas peças, certo? Então, o que eu começo a escrever, como é que eu posso escrever essa fração se eu pegar uma peça só? Eu primeiro vou colocar o denominador. Eu dividi em duas partes. Vou escrever o número 2. Lembrando que sempre é um denominador, é o inteiro, quantas partes foi dividida. Eu vou pegar uma peça, eu quero pegar apenas uma peça. O que ela representa do inteiro, essa peça, é em fração. Então, eu vou pegar essa pecinha. Ela, no caso, ela tem uma peça, ou seja, eu vou escrever o número 1. Então, ela é 1/2, é assim que eu leio. 1/2 do inteiro, ela representa a metade, 1/2. Agora eu vou pegar outra peça, tá? Ela vai representar um número inteiro. Então, assim, essas peças vermelhas, elas representam um inteiro, certo? Eu juntei aqui as pecinhas, mas eu vou deixar ela com a mesma cor para representar então esse inteiro. E vou escrever aqui como eu escrevi do exemplo anterior. Olha só, eu posso escrever 1, certo? Quanto inteiro eu tenho? Eu posso escrever 1/1, porque o denominador é quantas partes tem? Uma parte. Então, o 1 inteiro, eu posso escrever 1/1. Agora, eu vou dividir esse inteiro, essa peça vermelha, em 3 partes. Então, eu peguei a pecinha branca, a pecinha verde e a pecinha azul. Então, estou colocando aqui para vocês verem como as três, né, formam o inteiro. Se eu pegar uma peça maior, não vai dar. Então, eu peguei as peças ali iguais. Então, vocês podem ver que elas estão divididas até no mesmo tamanho. Então, ó. 1, 2, 3. 3 partes. E aí agora, vamos dizer que eu vou pegar algumas partes dela. Eu vou pegar duas pecinhas, tá? Eu vou pegar, por exemplo, vou pegar a verde, ó, tem 1, 2, 3 pedaços. Então, eu tenho 3 partes, tá? E eu vou pegar dois pedaços. Então, primeiro eu posso escrever o seguinte. Eu vou escrever o denominador. Eu tenho 1, 2, 3. Vai ser o meu denominador, porque eu dividi a peça vermelha em 3 partes. Aí eu vou pegar duas, a verde e a azul. Então, como é que que tipo de fração, né? Qual é a fração que eu represento o todo que é a peça vermelha? Então, veja só, eu tenho 1 e 2 peças, 2 peças. Então, o número 2 vai ser o meu numerador. Veja só, se eu colocar ele ali em cima do inteiro, ele vai cobrir 2 partes, porque foi dividido em 3.
Então, é assim que eu represento essa fração, certo? Agora, eu vou pegar uma outra peça. No caso aqui, eu peguei duas para formar um inteiro. Então, é a cor azul, tá? Então, quando tem elas da mesma cor, é porque é o inteiro. Então, eu tenho aqui essa peça azul, ela é né? Que ela é o meu inteiro. Olha só. Tá aqui. Eu vou indicar aqui. Aí agora eu quero dividir esse inteiro em algumas partes, tá? Eu vou pegar outras pecinhas de Legos menores, vou pegar duas, vou pegar mais duas, quatro. Eu vou dividir esse inteiro em 4 partes. Veja só, se eu encaixar essas pecinhas, ela dá exatamente o tamanho do inteiro. Então, eu vou pegar uma, duas, três e 4 pecinhas. Então, eu dividi esse meu inteiro em 4 partes. Agora, eu vou escrever. Eu vou pegar uma pecinha verde, tá? Ó, eu também posso escrever um inteiro dessa forma aqui, 1 sobre 1. Eu vou pegar, então, uma pecinha, tá? Eu vou contar, o meu denominador é o número 4, porque tem 4 partes de Legos, 4 pecinhas de Lego. Aí eu quero pegar só essa pecinha verde aqui, ó. Como é que eu vou representar em forma de fração? Então, primeiro eu coloquei o número 4, porque foi a quantidade de partes que foi dividida. E como eu vou pegar uma peça, olha só, ela representa uma peça de 4, do inteiro. No caso aqui, é o número 1. Olha só, 1 sobre 1 quarto, tá? 1 quarto. Agora, eu quero pegar essas 3 peças. Veja só, as 3 peças que sobraram. Como é que eu represento isso em fração? Então, eu vou colocar aqui para vocês verem, olha só. Então, eu tenho 3 pecinhas. Bom, o meu denominador é 4, certo? Porque eu tenho 1, 2, 3, 4 peças. E eu peguei quantas peças? 1, 2, 3. Então, será o meu numerador. 3 quartos. É assim que eu leio essa fração. 1 quarto e 3 quartos. Agora, por exemplo, se eu quiser juntar tudo só para demonstrar para vocês, eu vou juntar essas peças. É outra forma que eu posso escrever. Eu tenho 1 quarto mais 3 quartos. Se eu contar as peças que eu reparti, será 1, 2, 3, 4. Então, eu vou somar 1 mais 3, não dá 4? Porque é o número de peças que foram tomadas. Olha, 1, 2, 3, 4. E quantas partes eu dividi? 4, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 quartos. Então, as 4 peças, se eu fosse escrever em forma de fração, seria 4 quartos, certo? Mas eu vou deixar aqui que foram essas frações que nós escrevemos.